Tudo bem, Miss? Tudo bem. Eu Tá não me gosto ouvindo muito. bem? Uhum. Tá me ouvindo bem também? Também tô te ouvindo bem. Uhum. Então vamos lá para a nossa live do dia de hoje. Boa noite a todos. Né, já está bem escurinho agora, 18 horas. Os dias vão ficando mais curtos e mais escuro, né? Rapidamente já fica escuro. É verdade. Aqui também já tá bem escurinho já. Você tá em Jaraguá, né, Miss? A gente tá pertinho uma da outra, a gente tá. Tu em Jaraguá e eu Joinville, né? Exatamente. Olá, tem a Emanuela. Bem-vinda, Emanuela. Tudo bem, Manu? É uma amiga minha. Que legal. Então vamos lá. Deixa eu ver. O pessoal já vai entrando, né, Miss? Vamos conversando, né? Conforme o pessoal vai entrando. Então, hoje a gente vai falar sobre algumas equipes, né? A gente colocou ali no encarte, a gente vai trazer 3, 4 equipes para apresentar para vocês, para falar, na verdade, um pouquinho sobre elas. Na semana anterior, semana passada, a gente não teve live, tanto eu quanto a Mi tivemos questões, né, Mi, de saúde, então a gente não conseguiu fazer, mas a princípio sempre a gente vai estar fazendo toda semana, tá bom? Então, na semana anterior que a gente teve live, a gente conversou um pouquinho como que eles se apresentam, né? Eu lembro que teve uma pergunta de uma seguidora falando sobre a questão da amorosidade, qual que era a equipe que era mais amorosa, né? Enfim, né? Qual que a gente acreditava que era, a gente falou sobre isso também. E hoje a gente vai falar um pouquinho como que acontece esse contato, né, Mi, que não é bem o contato, que é a canalização, é porque a palavra contato é algo que a ciência traz muito, né? Sim. Então, a gente vai falar sobre isso. Eu acho assim que traz. Nós falamos sobre equipes, tá, pessoal? Mas são povos, né? São grupos, povos, a gente pode colocar outras definições. Como a gente tem um trabalho, né, e tem a portagem, que é um atendimento, a gente fala por equipes, não é, Michele? Eu não sei se você quer falar alguma coisa, eu vejo só para explicar para as pessoas por que a gente chama por equipe, né? Mas são povos, são grupos que se apresentaram, cada qual com a sua forma, né? Com suas características, com a sua forma, assim como nós temos, vamos dizer assim, no planeta Terra vários grupos, né? Com dialetos diferentes, com costumes diferentes, conhecimentos diferentes. No mundo astral, não, isso não muda, isso continua, né? Então, a mesma coisa com os grupos que a gente chama de extraterrestres, né, que a gente chama de extrafísicos, também acontece a mesma coisa. São grupos de formas diferentes, se apresentam diferente, dialetos diferentes, tá bom? Mi, eu vou pedir só para você, se você quiser comentar alguma coisa da última live e tal, fique à vontade também para cumprimentar o pessoal. Tá bom. Para o pessoal que está entrando agora, né, Miss, acho que é legal a gente comentar, assim, que tudo isso partiu do momento que a gente, foi tudo ano passado, então a gente começou a fazer as trocas, né, de terapias, e eles realmente começaram a se manifestar. Como que eles se manifestavam, né? Através das canalizações. Então, tanto eu quanto a Mislene, nós somos médiums, né? Já faz algum tempo que a gente está trilhando esse caminho da espiritualidade, né, Miss? E daí, a partir disso, é que a gente começou realmente a catalogar, a escrever, né? Porque tudo a gente gravava as nossas sessões, né? E depois a gente ia transcrevendo, né, pro notebook ali para registrar tudo isso. E depois é que a gente acabou que percebendo que era muito mais do que trocas de terapia em si, né? Mas era de uma missão realmente de trazer esse conhecimento para o maior número de pessoas, né? E dizer para as pessoas que eles realmente existem, que eles estão entre nós, que eles estão no plano espiritual, como a gente já falou na última live, e que esse, digamos, esse contato, né, é muito mais sutil e ao mesmo tempo presente, né, que hoje que está nas nossas vidas, assim, acaba que sendo mais presente. Eu acho que era isso, só que eu queria complementar para o pessoal que está entrando agora.
Então, quando a gente vai falar, né, pessoal, da questão das equipes, a mim falou uma palavra agora que eu achei bem importante, né? É a espiritualidade, né? Então, esse conhecimento, esse contato, esse salto que teve na nossa vida, nas nossas vidas e que a gente está compartilhando com as pessoas, traz também uma questão dos nossos objetivos, que é trabalhar uma espiritualidade que não esteja cheia de tabus ou que cheia de, como é que a gente diz assim, engessada, né? E seja uma espiritualidade muito democrática, acesso para todas as pessoas, falar de uma linguagem fácil, que não é algo que é inatingível e inalcançável, é que é para nós duas. Não, gente, isso é para todas as pessoas que tiverem vontade de trabalhar, de buscar essa questão da cura, da espiritualidade, porque o nosso próprio nome, né, do método portário, né, é para abrir várias portas, né, portas inimagináveis que a gente sempre abre, mas essa porta do conhecimento. E quando você tem acesso a esse conhecimento, desse mundo que você não está aqui literalmente sozinho, e que não é mais só de uma espiritualidade que a gente conversava, né, antes ali da base espiritual, mas é uma espiritualidade muito mais abrangente. Isso vai te dando uma base muito boa também de vida, de com quem você está dialogando, o que você está aprendendo, né? Então, não sei se eu estou sendo muito teórica, mas é dizer que é algo que é para todos e que não é algo que é somente para nós duas que somos médiums, né? E que está aqui disponível, e quem sabe para você que está nos assistindo, que vai assistir depois, já está disponível para você a partir do teu caminho, porque quando você chega aqui no nosso canal, nesse conteúdo, é porque você já tem um link com esse assunto, que você já tem um despertar em caminho, que às vezes você chega aqui porque você já caminhou muito, já aprendeu muita coisa, e isso que é o que de repente faltava para abrir as suas portas aí, para quem já é terapeuta, para quem está buscando autoconhecimento também, tá? Então, uma espiritualidade, né, Mi, um dos nossos objetivos é falar sobre espiritualidade sem tabu, e falar sobre os extraterrestres, sobre os extrafísicos também sem tabu, tá certo? Exatamente. E o quanto eles podem nos auxiliar, né, Miss? E é engraçado, porque esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, e ela comentou assim, nossa, Michele, mas eu já senti um ser, assim, perto de mim e tal. Daí eu falei assim, sério? E daí ela começou a descrever o que ela sentia, como que ficava o ambiente. E foi legal que foi, eu conversando com ela, assim, eu disse, olha, eu tô achando que pode ser que seja os arcturianos. E ela, meu Deus, será? Nunca ouvi falar e tal. Já, quer dizer, eu acho que ela já tinha ouvido falar, mas na hora foi bem interessante, assim, porque o quanto eu percebo, né, Miss, depois que a gente realmente lançou o método portário, né, pro mundo, aí o quanto a gente começou a falar mais e mais, o quanto estão aparecendo pessoas que realmente têm essa conexão e que não sabiam da onde vinha, como que vinha, só começava assim a perceber que, não, realmente é algo que é diferente, não é uma entidade, é uma energia, é uma vibração diferente. E a gente começa a conversar com as pessoas começam a relatar isso. Ah, eu vejo um ser que me auxilia durante a aplicação do reiki. É um ser de luz, eu só vejo luz nele. Então a gente já começa a partir, a gente já começa a verificar, poxa, então é uma frequência, né? E que vibração, vamos pensar em que vibração que ela está. Então é interessante que as pessoas começam a buscar e a gente começa, e daí aquele negócio, né, Miss? A gente não se sente tão fora da caixa, né? A gente começa a pensar assim, não, tem outras pessoas que também estão recebendo, né? Que também estão em contato com eles e não seria o contato, mas estão mais presentes na vida de outras pessoas que você começa a pensar, nossa, que legal, que bacana. E a gente está aqui, né, para trazer essa informação para vocês. Porque muitas pessoas têm isso, mas tem aquele medinho, né, de falar, né, Miss? De ir lá, fazer algumas publicações e tal. Ah, o que eles vão pensar? Então a gente está quebrando realmente aqui alguns tabus e dizer para vocês que é mais. Tá começando a ficar mais normal do que a gente imagina, né? Exatamente.
E antes de falar ali dos grupos, eu também gostaria de falar um pouquinho da relação que nós temos com os grupos, né? É uma relação, então, assim, não é você trazer novos deuses que vão nos tirar do caos que nós vivemos, porque esse caos nós mesmos construímos e nós mesmos temos que dar um jeito, gente. Então, não é terceirizar a nossa vida, não é terceirizar, e eles também não é uma relação assim de fazer rituais, de, né, fazer vamos dizer, reverência, a gente faz porque a gente fica muito grato, então a gente faz essas reverências, mas não é assim uma relação de superioridade e de inferioridade porque a gente está aqui encarnado na Terra. Nós estamos em condições diferentes? Sim, estamos, mas não é essa relação. Sempre lembrando que é uma relação muito baseada no que é uma família, mas também falando que eu falo família porque é o que nós temos um conceito mais próximo, né? Da questão da amorosidade entre o pai, a mãe, entre irmãos, esse carinho que a gente tem com a nossa família. Então, eles estão para nós nesse contexto de família, mas é uma amorosidade que vai muito além ainda do que esse conceito, tá bom? Então, nós não está criando uma nova religião, um novo tabu, outra seita, nada disso, tá, gente? É só para dizer que é algo bem familiar, essa comunicação, ela dessa forma, tá bom? Foi assim, é a nossa prática e a forma com que eles se conectaram, que nós nos conectamos a eles através dessa relação familiar, dessa forma de trazer as informações, de conversar, tá? Então, nós vamos falar primeiro um pouquinho sobre os arcturianos. Pessoal, sobre os arcturianos tem bastante coisa na internet também, né? As pessoas que são as pessoas que têm a visualização, que vêm, fazem os desenhos, então é muito parecido com o que a gente realmente vê na internet, tá? Estou falando da questão da imagem. Então, assim, na grande maioria eles são altos, né? Mais magros. O tom da pele mais para um tom azulado, tá? Existem alguns também que são um pouquinho mais baixos, né? Os olhos grandes aqui. E dentro daquilo que eles trabalham conosco, dessas equipes, então, são curadores, né? São cientistas, nos auxiliam muito no tratamento voltado para a questão das emoções, né? Então, lembrando que o nosso corpo físico, nós temos os outros corpos, né? Sempre lembrando disso, que a gente não é só o corpo físico, mas o corpo mental, espiritual, então os nossos corpos sutis, né? Então, eles vão trabalhando dentro dessas características, principalmente das questões emocionais, tá certo? Mi, tu gostaria de complementar? Então, assim, quando eu tenho o corpo físico, eu tenho chakras, então atuo na questão dos nossos chakras também, daquilo que não tiver em conformidade dentro do nosso corpo. Então, as equipes vêm e trabalham, né? Elas fazem essa análise, é como se fizesse um escaneamento da gente, trazendo todas as informações, e vão trabalhar dessa forma. Nito, quer complementar? Sim, sim. Eu só gostaria de complementar que os arcturianos, geralmente, eles trazem a questão das tecnologias. São tecnologias que trabalham nesses corpos sutis, né? E que muitas vezes a gente, aqui, né, nessa vibração que a gente está, na terceira dimensão, nós não temos acesso ainda, né? Então, eles trazem essa tecnologia realmente para nos auxiliar no quê? Na cura. E muitos deles também auxiliam aí nos nossos desencarnes. Então, eles preparam o nosso corpo físico, aquele pelo qual vai receber o nosso espírito, para que tenha esse acoplamento, né? Então, eles também auxiliam nesse sentido. Então, eu lembro uma vez que o nosso mentor espiritual, né? Ele é um arcturiano, né? E ele comentou que no futuro, talvez não seja o futuro pelo qual a gente esteja viva ainda para visualizar, né? Mas essas tecnologias, elas estarão realmente à disposição da humanidade de uma forma muito mais fácil, né? E muitas das tecnologias nós canalizamos, né, Miss? E através do método Portário, a gente tem acesso, nós praticamos e realmente a gente vê uma melhora muito grande, assim, em todos os níveis, né, do ser. Tanto
em atendimentos individuais, tanto em atendimentos com as outras pessoas, né, Liz? Sim, e aí essas tecnologias que a Michelle está falando, são tecnologias também sutis, tá, pessoal? Então, são equipamentos, é como se fossem equipamentos de um hospital, vamos dizer assim, né? Não é exatamente isso, mas, por exemplo, lá, que a gente tem de ressonância, de ultrassom, tá, que tratam o nosso corpo físico, eles têm também que tratam também o corpo físico, mas também os nossos outros corpos. Então, são de matérias diferentes, de matéria mais sutil também, tá bom? Só para vocês entenderem, se vocês vão dizer, meu, mas eu quero uma foto dessa tecnologia, como é que é? Então, nós temos os comandos, a gente sabe, né, tem a visualização, né, Mi? A Mi também vê, e a gente vê como é que funciona, mas até para nós é uma tecnologia tão avançada que a gente também tem um conhecimento parcial, né, Michele? Porque vai muito além do que a gente pode compreender dentro dessa dimensão. Não é que a gente não teria acesso ainda exatamente como é que funciona, tá bom? Exatamente. Isso tudo, pessoal, que a gente está trazendo para vocês foram através das canalizações. Então, pode ser que tenha outras informações, né? A gente só está complementando algumas coisas que até vocês já conhecem e tal, para trazer para vocês e mostrar, né? Olha, tivemos como que eles apareceram para nós. Tem alguns que são assim um tom. Boa parte deles tem esse tom azul anil, mas tem alguns que eles vêm com uma roupagem, né? Às vezes prateada ou uma roupagem azul clara. E boa parte deles, os que nós tivemos acesso e que nos trouxeram foram estas informações mesmo. Muito bem, obrigada. Vamos adiante, então, e posso falar um pouquinho sobre os... Então, vamos lá. Os gays, pessoal, também, assim, muito retratados na internet, através das imagens que tem, né, na internet. É muito parecido também, então, eles são baixinhos, né? O tom da pele é mais cinza, os olhos, né, bem grandes, e a gente sabe que os gays, eles têm, através dos filmes, a forma com que foi retratado, existe uma certa fama, vou colocar entre aspas aqui, tá? Uma fama de serem ETs do mal também, né? Que há responsáveis por abduções e coisas do gênero. Então, se fala pouquíssimo do trabalho de cura dos gays por ter essa visão negativa, tá? Então, que nós temos o acesso e também com outros que, né, trabalham também, por exemplo, o Laércio da Fonseca, né? Então, nós temos esse trabalho que não é referente a isso que a gente encontra na internet, tá, gente? Então, a gente está falando da nossa experiência, do trabalho deles de cura. Então, são também seres que não, diferente de outros que gostam de falar mais, né, de conversar mais e tal, eles são mais da deles, assim, são mais, não diria, não são tímidos, eles são muito práticos, muito objetivos, o que precisa ser feito, vamos fazer, etc e tal. Eu vejo que para os atendimentos do Portarium, eles sempre fazem avaliação, eles estão junto fazendo avaliação da pessoa quando a gente atende, né? Então, a gente também, isso no curso a gente explica como é que acontece, né, Mi, quando a gente dá o curso da Portarium para o pessoal que se formou. A gente teve a nossa primeira turma que concluiu, que se formou, né? Então, os GREIs, eles estão ali também trazendo esse acesso, trabalham diretamente em todos os atendimentos, fazendo essa avaliação da pessoa, e não é GREI do mal, como muitas pessoas falam, tá, gente? Então, também trabalho com aspecto de cura, mas com a cura física, mais voltado para o campo físico, né? Para o que está acontecendo do nosso corpo físico. Eles também têm um astral, assim como existe, né, no espiritismo, que fala das colônias, dos hospitais, eles também fazem esses encaminhamentos, né, quando a gente desdobra, né, quando a gente está em atendimento, para hospitais também, tá? Então, eles fazem esse encaminhamento, auxiliam, levam, ajudam nos tratamentos, tá? Então, um atendimento é algo bastante importante dentro da Portarium, junto com o atendimento das equipes dos GREIs.
Não sei se vocês que estão aqui nos assistindo agora ou que vão assistir depois, se já ouviram aí falar sobre os Greys do Mal. Se alguém tiver ali e queira colocar alguma coisa, alguma pergunta para a gente, pode colocar, tá? A ideia é a gente derrubar esse tabu, esse preconceito aí e acolher, né, a nossa família espiritual e os seres que existem fora do nosso planeta Terra também, tá? Porque o objetivo deles não é levar ninguém, abdução, não sei o quê, nada disso, tá, gente? Realmente auxiliar no nosso processo evolutivo. Então, ó, é o nosso, porque nós estamos aqui, nós temos que trilhar esse desenvolvimento. Nós temos essa ajuda, esse caminhar junto, tanto eu com a Michelle já através de muitas vidas, esse contato, então para a gente acaba não sendo algo, e para vocês que estão aqui não é algo assim também muito fora, muito sobrenatural, né? Mas são coisas assim, essa ajuda que nós temos para resolver as demandas que nós temos aqui, as nossas demandas e de todos aqueles que nos procuram também, tá? Mi, deixa eu ver se eu falei aqui o que eu teria para falar. Acho que sim, tá? Outra coisa, Miss, mas assim, vocês podem perguntar, quem sabe, né? Mas ao troco do quê que tem esse contato? Por que tem esses atendimentos? Tem um monte dessas, percebendo na internet também, tem muitos cursos falando de cura arcturiana, de símbolos, geometria sagrada e tal. E por que tudo isso está acontecendo? Porque tudo isso acontece, tá, gente? Então, assim, num todo, dentro da criação, da Mãe Divina, como você queira dizer, Mãe Divina, Deus, né, todos os seres que fazem parte dessa mesma teia, que somos todos nós, não só os seres, mas a matéria que é inteligente, que faz parte da Mãe Divina. Quando nós vamos tendo esse despertar e essa conexão maior e lembramos de onde viemos, isso atinge a todos, não só a nós mesmos, mas todos os seres que estão, vamos dizer, eu vou falar acima de nós, né? Porque nas dimensões é acima de nós. Então, todos recebem essa mesma energia de dimensão, de conhecimento, de cura, né? Porque tudo está conectado, por mais que sejam dimensões diferentes. Então, a partir do momento em que nós também progredimos, que nós também temos essa conexão com a fonte cada vez maior, a gente auxilia todo o processo de evolução. É exatamente isso, né, Miss, que eles trazem sempre quando a gente tem um contato com eles, né? É essa parte da evolução. E é por isso que eles estão nos auxiliando, né? De uma maneira geral, não só nós, mas como você já citou, são vários grupos que já estão tendo as canalizações, né, dos seres de luz. E eu gosto, os Greys, eu gosto muito deles também pela questão dessa afinidade que eles têm com a nossa genética, com aquilo pelo qual eles trabalham, e eles estão sempre trazendo essa parte dessa tecnologia de cura, realmente, para curar as nossas células. Então, eles estão sempre atuando nesse sentido. Não só eles, nós temos também os felinos, né, que também trabalham essa parte que trazem a genética, mas os felinos, eles vieram muito mais além disso, né? Eles vieram junto com a criação de todos nós, né? A criação deste planeta, a criação de várias coisas. Então, os Greys, eles trabalham nessa melhoria dessa parte mais genética. Só isso que eu lembrei, Miss, que eu queria complementar aí sobre os Greys. Obrigada, Michelle. Então, vamos falar agora um pouquinho também sobre os Djinns, tá? Os Djinns, eles vêm do reino, estão no reino dos Devas, no reino, vamos dizer assim, no planeta Terra. Onde seria essa questão desse reino, Mislene? É através onde estão as plantas, onde estão as florestas, onde estão a parte viva, né, dos vegetais, dos animais. Então, eles aparecem como seres mesmo, são muito parecidos com gnomos, né? Como que a gente fala também, não é gnomos, duendes, gnomos, que eles estão menorzinhos. E aí eles trazem uma energia muito como é que eu posso dizer assim, uma energia leve, ou como se fosse uma energia de criança, né? Então, assim, aquela inocência, né? Acho que é isso também, né? Essa inocência, essa brincadeira, essa diversão. Estão sempre presentes, por exemplo, quando a gente faz a conexão, aberturas de portais, fechamentos de portais, né?
para as dimensões, e tratam algo muito importante para todos nós, que é a parte da nossa criança, né? Quando a gente faz, por exemplo, assim, é muito importante falar sobre isso, porque nós hoje adultos, nós somos o resultado o resultado da nossa infância, não só dessa infância, mas de várias infâncias que a gente já teve ao longo do nosso processo, né? E aquilo que a gente passou, interpretou da infância, ela é o resultado da nossa vida adulta. Então, os nossos traumas emocionais, né, a forma com que a gente lida com a vida, ela é desse fundo da infância, né, dessa memória de infância, a gente fala criança ferida. Então, eles estão muito presentes para nos auxiliar a fazer essa cura da criança ferida. Né? De repente, alguém aqui que está nos assistindo vai dizer, tive uma infância maravilhosa, não tive... Mas você vai começar a perguntar um pouquinho mais e começa a aparecer algumas questões de infância que às vezes a gente não tem consciência, mas quando a gente vai para uma terapia, que a gente começa a ter alguma coisa que está incomodando, a gente vai investigar, né, Michele? Normalmente a gente acaba caindo sobre a questão, voltando lá, né, uma vida às vezes intrauterina, quando estava ainda na barriga da mamãe, ou nessa questão da primeira infância. Então, sempre é importante a gente acolher, e os díndios, eles trazem essa energia, eu digo trazem essa energia porque eles também trazem da natureza, isso que está ali vibrando, né, e aí trazem, eles auxiliam nessa cura da criança ferida, não acolher esses sentimentos que nós trazemos da infância, tá? Então, é algo muito importante, é uma equipe muito importante. Eu diria, mas está disponível só para vocês duas? Não, está disponível para todas as pessoas, mas a gente precisa saber que existe, a gente precisa saber como que a gente faz essa conexão. Na verdade, Michele. É verdade. E eles também trazem, por que eles auxiliam, né, nesse aspecto de cura, né, Miss? Porque eles trazem o quê? Eles trazem a transformação, né? A transformação de tudo aquilo que você vivenciou de uma forma mais leve, pelo qual você vai olhar para aquilo com amorosidade e vai curar aquilo de uma forma de aceitação. Então, aos poucos, nessa que eles trazem muito essa questão, né, do ser criança, do brincar, né, sem culpa, né, sem a maldade, né, sem aquilo que nós, como adultos, acabamos que muitas vezes trazendo e nos culpando, às vezes, por muito e muito tempo, daquilo que a gente vivenciou. Então, a gente achou muito legal trazer os Díndias, porque quase ninguém fala sobre eles, e eles são como se fosse, assim, né, uma peça-chave no método portário, porque eles auxiliam nessa abertura, no fechamento dos portais, que dá conexão a todas as dimensões, inclusive essas dimensões que são como se fossem dimensões internas, né, que são essa criança ferida, e eles trazem, assim, essa transformação que é fantástica, que a gente vê que em poucos atendimentos a pessoa consegue transformar todo aquele sentimento em algo de aceitação, então faz parte da história dela, onde ela compreende e tá tudo certo. Lembrei desse aspecto, Miss. Muito bom, obrigada, Mi. Acho que é bem, bem importante colocar essa questão do sem culpa, né? Que é o que a gente precisa muito, né? Muito Isso. bem. Agora vou falar de uma outra equipe, apresentar para vocês, que é a equipe dos insetoides, tá? Então, os insetoides, diferente dos greys, dos arcturianos, a gente poderia dizer que eles são extraterrestres mais exóticos, né? Porque eles são muito diferentes. Na verdade, não é que eles são muito diferentes, eles são insetoides. Então, a própria palavra já diz, vem de inseto. Então, eles são como grandes insetos, né? Então, por exemplo, mosca, como se fosse uma grande mosca, uma grande borboleta, um grande louva-a-Deus, são insetos e são enormes, assim, são grandes, né, Mia? Não sei dizer agora mais ou menos quanto, mas 2 metros de altura, de 1,5 metro para 2 metros, vamos dizer assim, né? Sim. São grandes. E aí eles têm a forma, claro, humanoide, eles têm o rosto, tem aqui
como é que se diz? Os olhos, né? Então, a gente vai falar que eles são mais exóticos, né? E foi bem interessante quando que eles apareceram e que a gente começou a conversar. A primeira que conversou com nós foi a Anã, depois a gente tem outras equipes que falaram com a gente, mas a primeira foi a Anã. Eles trabalham sempre em grandes grupos, né? Então as equipes se apresentam sempre em grandes grupos. E uma das coisas que mais, né, eles fazem, que é importante também para todos os atendimentos que nós temos dentro da Portage, que é a limpeza, né? Então, assim como a gente, né, precisa diariamente tomar banho, escovar os dentes, né, lavar a louça, né, fazer a limpeza, eles também auxiliam nessa limpeza do nosso campo astral. Como é que eles fazem isso? Então, os insetóides que têm as asas, eles batem as asas muito rapidinho, assim, que é muito rápido mesmo, e eles vão limpando, tirando o que tiver de densidade no nosso campo astral. Mas também, através dos nossos pensamentos, através, enfim, das coisas que a gente se relaciona, até mesmo de uma má alimentação, a gente pode gerar larvas astrais, outras coisas dentro do nosso campo. E eles também tiram isso, se alimentam, tiram, fazem uma limpeza assim, muito, muito legal dentro do nosso campo. E isso vai trazer uma leveza, tá? Uma leveza muito... A pessoa assim, nossa, eu já estou me sentindo muito melhor. É algo muito instantâneo, muito rápido, né? Então, os insetóides é isso, né? Principalmente da limpeza que a gente precisa limpar os nossos campos, e eles auxiliam muito, muito nesse sentido, tá? Mito, quer acrescentar? Sim, os insetoides é uma outra equipe que a gente sempre trabalha com eles, porque é uma das primeiras coisas que a gente faz realmente é essa limpeza, né? Essa limpeza energética, essa limpeza astral, né, no nosso consulente. E eles vêm em bando mesmo, são vários, quando eles chegam assim, eles chegam em bando, né, Miss? E a gente percebe que eles meio que transformam em pó, assim, tudo aquilo que vem de miasmas, larvas astrais, formas em pensamento, eles vêm, eles detonam com tudo, tudo se transforma em pó, eles têm esse poder realmente de transformação ali em tudo. E ao mesmo tempo, eles, né, eu lembro que quando a gente começou a canalizar eles, era muito estranho, porque a gente falava, meu Deus, que ser diferente, né? E daí a gente chamou, não, vamos chamar eles de exóticos, porque eles são bem diferentes mesmo. E ao mesmo tempo eles têm uma calma, uma tranquilidade, então eles fazem com que realmente a energia daquele ambiente ela vai se transformando, assim. E é muito rápido a forma como eles trabalham mesmo, né? É incrível, assim. Para limpeza de ambiente, né? Limpeza astral, assim, eles são muito rápidos. Quando você vê, eles já levaram tudo. E é muito legal. Eu gosto bastante de trabalhar com eles também, nisso. Então, assim, tem uma sugestão para quem está nos assistindo agora, né? Se vocês gostariam de se conectar com a equipe dos insetoides, né? Quem quiser, de repente, coloca um joinha ali. Até mesmo para quem vai assistir a live depois, não tem problema, porque isso não é só agora, quando a gente pensar que tudo é conectado. Então, o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa ação, a nossa atitude faz com que a gente se conecte também com as equipes, tá? Nesse momento, a gente está aqui fazendo a live. E aí, a proposta é que a gente sinta um pouquinho a energia dos insetoides, né? Quem quiser, acha que precisa fazer essa limpeza um pouquinho, né? Que tá tudo bem, não precisa ter medo que não vai ser abduzido, eles não vão levar vocês nas asinhas, tá? Fica tudo tranquilo aí. Mas a gente vai pedir, então, nesse momento, essa conexão. Então, primeiro eu vou fazer a abertura dos portais, quer dizer, eu já fiz antes de começar a live, né? Mas só para a gente reforçar a abertura dos portais arcturianos, a abertura dos portais de Astar Charan, e aí pedindo, então, para as equipes dos insetoides, que você, então, nesse momento, se coloque à disposição onde você está, para esse atendimento dessa limpeza, tanto para os teus corpos
emocionais, para o teu corpo espiritual, para o local onde você se encontra. Nós pedimos, então, para que as equipes estejam na casa de vocês, fazendo esse atendimento, tá? Pode ser que alguns de vocês sintam essa leveza, sintam o bater das asas. Só se colocar à disposição, é algo bem rápido, acontece muito rápido. Pedindo para conectar com você também, Michele, e com aqueles que estão nos assistindo. Muito bem. Agradecemos as equipes dos insetoides, a equipe da ANAN, a Tadá, que também trabalha junto com a ANAN nas equipes. A gente agradece pela presença dessa equipe e de todas que a gente falou, porque eles sempre também se fazem presente. Agradecemos a presença, né, das pessoas que estiveram aqui na live, que vão assistir depois. Se vocês tiverem perguntas, também podem mandar para a gente no direct, podem entrar em contato comigo e com a Michele, tá? Desejamos a vocês uma boa semana. A gente sabe que às vezes esse conteúdo pode ser assim, muito surreal para algumas pessoas, mas daqui a um tempo vai ser algo muito comum, porque muitas pessoas vão estar falando também sobre isso, tá bom? E é isso, pessoal. Agradeço, né, de coração todo mundo que estava presente. Também agradeço o pessoal que vai assistir depois. Espero que vocês tenham gostado. Então, podem fazer comentários depois do que vocês acharam deste conteúdo. E é isso, a gente vai, toda semana, vamos trazer, assim, conteúdos para vocês, de uma forma leve, de uma forma suave, né? E falar sobre a terapia multidimensional, falar sobre os extrafísicos, extraterrestres, de uma forma bem tranquila, tá bom? Um grande abraço a todos e a gente já vai finalizando, né, Miss? Isso, vamos Fiquem finalizando. com Deus. Uma boa semana, um bom finalzinho de Boa domingo para semana. você. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Miss. Tchau, tchau.